Graça e paz, meus irmãos. Este é o nosso devocional Crises e Conflitos da Vida. Acho que você já percebeu que a vida é permeada de crises, ora uma, ora outra, e os conflitos fazem parte também da nossa vida. São muitos conflitos vividos pelo homem. Conflitos relacionados aos seus sentimentos, suas expectativas, são conflitos existenciais, conflitos de toda a ordem, conflitos sobre o amanhã, conflitos sobre o hoje, sobre o agora, conflitos sobre si mesmo. São muitas as crises e conflitos que nós enfrentamos. Hoje estamos vivenciando uma crise de saúde, mas também uma crise econômica e também crises existenciais. As pessoas perderam ou estão perdendo a esperança com relação à sua própria vida. Vivemos um tempo difícil, porém a palavra de Deus, ela é sempre e sempre será não somente um manual, mas a verdade de Deus revelada ao homem, para falar ao homem sobre suas carências, sobre sua necessidade. Quando pensamos numa crise existencial, nos conflitos da vida, devemos pensar também e partir dessa pergunta: por que existimos? Muitas pessoas perderam o sentido da vida e buscam encontrar sentido nas coisas, no prazer, nas pessoas. Procuram realizar a sua vida a partir daquilo que ela tem ou daquilo que ela pode desfrutar. Nós vivemos um tempo em que as pessoas elas se sentem mais felizes quando adquirem, quando compram alguma coisa, quando elas desfrutam de um momento que às vezes é uma viagem, um passeio. Acabando isso, toda a frustração volta. Então, nós vivemos uma crise de existência, um conflito sobre o homem do homem relacionado à sua existência. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta diferentemente dos filósofos. A filosofia, ela procurou tentar responder essas questões, mas as suas respostas nunca foram suficientes. Desde o surgimento da filosofia, então, o homem busca querer compreender a origem das coisas e o sentido da própria vida. O filósofo Aristóteles, por exemplo, ele entende que a busca pelas causas primeiras, por aquilo que dá origem às outras coisas, é uma busca metafísica, ou seja, é uma busca transcendente que ultrapassa o mundo físico, chega ao mundo espiritual. E ele diz que essa busca inevitavelmente leva a Deus. O Deus aristotélico não é o mesmo Deus bíblico. Entretanto, Aristóteles nos faz pensar que a busca pela nossa existência, pela nossa identidade, pelo propósito da nossa vida, nos levará a Deus inevitavelmente. É na Grécia também, na Magna Grécia, numa região chamada Jônia, na Ásia Menor, que surgem os primeiros filósofos 6 séculos antes de Cristo. Tales de Mileto e outros discípulos dele, fora outros que foram surgindo, todos eles queriam encontrar a arque, o elemento originário de todas as coisas, aquilo que deu origem a todas as coisas. Quando nós pensamos nessa busca do homem, nós vemos que há sempre um interesse do homem em encontrar na natureza ou em si mesmo as respostas. Mas essas respostas não estão em nós, em última análise, nem na natureza, em última análise. Ainda que a criação revele o Criador, há uma revelação especial, e essa revelação é a palavra de Deus. É essa palavra que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Criou Deus então, homem e mulher, os criou. Foi Deus quem nos criou, foi o Senhor Todo-Poderoso quem nos fez, o Deus da Bíblia. Gênesis capítulo 1 narra, descreve como Deus criou pelo poder da sua palavra, não somente o homem, não somente a mulher, mas todas as coisas. Deus é o Senhor da criação. Foi Ele quem criou tudo e tudo existe debaixo do seu poder. Nós não somos resultados de uma evolução ou de um acaso, nós somos resultados de uma criação
preparada, elaborada, de uma criação com um propósito. E aí vem a segunda questão para pensarmos. Se nós existimos e foi Deus quem nos criou, por que existimos? Por que Deus nos criou? A resposta parece muito complicada, mas ela pode ser resumida numa coisa muito simples. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Não estou dizendo que é simples viver isso. Estou dizendo que tudo se resume nisso. Fomos criados para a glória de Deus. Isaías, quem diz, o profeta do Senhor, falando e dizendo: trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra, tragam a todos os que criei para a minha glória. Você foi criado para a glória de Deus. Eu fui criado para a glória do Senhor, não para a minha própria, nem para o mundo, mas eu fui criado por Deus, para Deus e para a glória dele. Nós somos criados para um propósito. E esse propósito não pode se resumir, como dizem por aí, a nascer, crescer, casar, procriar e morrer. Muito pelo contrário. A nossa vida não pode se resumir a mero acordar cedo, trabalhar, ganhar dinheiro, gastar dinheiro, dormir e acordar para começar tudo de novo. Absolutamente! Isso é uma vida ridícula, uma vida que nós não queremos, ainda que tenhamos que fazer tudo isso para sobrevivermos, mas a nossa vida precisa ter significado, propósito, sentido, senão vivemos naquilo que na filosofia nós chamamos de niilismo, ou seja, uma vida vazia, sem sentido, sem propósito, sem objetivo. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo diz algo muito importante para nós. Ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Talvez você pensou agora em estar na igreja mais vezes para a glória de Deus. Amém, isso é bom. Mas não é somente isso que nós estamos falando. Ou talvez você pensou: pois não, eu quero então servir para a glória de Deus, quero ajudar as pessoas carentes. Isso é ótimo, faça isso, a Bíblia também manda. Mas não é só isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que desde as mínimas coisas, comer, almoçar, tomar um café da manhã, preparar um alimento, faça isso para a glória de Deus. Tomar um suco de laranja, fazer um suco de limão, tomar esse suco gelado, não importa, faça isso para a glória de Deus. A nossa vida ela tem um objetivo e esse objetivo é viver para a glória de Deus. Ter uma vida que Deus se agrade e essa vida glorifique a Ele, exalte a Ele e faça com que a grandeza dEle seja conhecida neste mundo. Nós fomos criados para a glória de Deus. Fomos criados para louvor do seu nome. Que lindo isso! Como isso traz sentido para a nossa vida, onde não vivemos uma vida mais vazia, em si mesmadas, onde eu sou o fim para mim mesmo. Não, é a eternidade, é o Senhor, é o andar com Deus hoje, que é o fim e é o objetivo da minha vida. Resume-se em glorificar a Deus. Atos, capítulo 17, versículo 28, diz algo muito importante para nós pensarmos. Diz que, por meio de Jesus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Perceba isso. É pelo Senhor que vivemos. Ele é o doador da vida. Se Ele cortar o fôlego da nossa vida, nós morremos agora. Não há quem possa resistir a isso. Por Ele nos movemos, ou seja, tudo que fazemos, tudo que realizamos é porque o Senhor nos permite. É porque o Senhor tem planos para as nossas ações, porque o Senhor quem dirige os nossos passos e possibilita a nossa ação. É por Ele que na totalidade da nossa vida nós existimos. A nossa existência passa pela vontade de Deus. Nós não podemos escapar disso. Isso traz um sentido para nós e ao mesmo tempo uma explicação. Explicação de onde nós viemos, Deus nos criou. E o sentido, glorificar a Deus, viver para Ele, para a sua glória. Quando nós reconhecemos a Jesus como nosso Salvador, a nossa identidade muda.
Então, mesmo que você hoje não conheça o Senhor Jesus e você diga, possa estar dizendo, poxa, então o que eu estou vivendo é para a glória de Deus? Não, viver para a glória de Deus é uma vida em Cristo Jesus. Nós devemos estar em Cristo para viver essa vida. Efésios capítulo 1, 2 e 3 nos mostram, e eu dou essa dica de leitura para você, Epístola de Paulo aos Efésios capítulo 1, 2 e 3, onde Paulo vai falar sobre a nossa identidade em Jesus. Quem nós somos em Cristo? Quem nós somos por intermédio de Jesus? A partir desse momento, no capítulo 4, 5 e 6, Paulo vai falar sobre a nossa vida cristã, sobre como devemos viver para a glória de Deus, como cristãos agora. Mas no capítulo 2, Paulo ele inicia dizendo que quando nós estávamos mortos dos nossos pecados, Deus mostrou o seu amor por nós, nos ressuscitando através de Jesus. Por meio da morte e ressurreição de Jesus, nós tivemos a oportunidade de nascer de novo por meio dele. E para que nós nascemos de novo? O que isso faz conosco? Aí Paulo vai dizer que nós somos então criação de Deus, feitura dele, fomos feitos por ele, refeitos por ele, por intermédio de Jesus. Para quê? Para que nós pudéssemos andar nas obras, no modo de vida que ele preparou de antemão para que andássemos dela. Ou seja, Deus tem uma vida, um padrão de vida, um modelo de vida que ele apresenta para nós e ele espera que andemos nele. Nós nascemos para isso, para andar segundo a vontade de Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia. Você não é perfeito, eu também não sou, mas a graça do Senhor nos capacita diariamente a caminhar nessa vontade de Deus. Nós devemos entender que há um propósito para a nossa vida, porque fomos criados por Deus. Nós não somos um acidente. Se não somos um acidente e agora estamos em Cristo, a nossa identidade é outra. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro fala um pouco sobre a nossa identidade em Cristo. Ele diz, vós, porém, sois raça, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Nós somos isso, o povo escolhido de Deus, a nação santa, um povo escolhido do Senhor. Para quê? Diz a palavra de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito da sua vida, meu irmão, minha irmã. Você nasceu, você existe para isso. Você existe porque Deus te criou. E existe para viver para Ele, para servir a Ele, para ser luz nesse mundo de trevas, porque você conheceu a maravilhosa luz do Senhor. Você tem um propósito esplendoroso nesse mundo, para viver essa vida com alegria, desfrutar sim de todas as bênçãos que o Senhor nos proporciona nesse mundo, viajar, passear, desfrutar do sol, da chuva, do ar, desfrutar de alimentação, desfrutar de tudo isso, mas tudo sempre, 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 sempre para a glória de Deus. Quero terminar falando de um homem, Jean-Paul Sartre, um filósofo francês. Esse filósofo, ele diz que não há Deus. Se não há Deus, o homem nasceu apenas como um ser, como uma massa corporal, como um ser humano sem essência. Se ele não há Deus e ele nasceu sem essência, esse homem nasceu sem um propósito estabelecido. Esse homem nasceu sem um objetivo. Então cabe a ele criar e construir o seu próprio objetivo, dar próprio sentido à sua vida. Este homem, diz Jean-Paul Sartre, ele vive o abandono, porque não há Deus. Ele vive a angústia, ele vive a desesperança. Mas este é o homem que nega a Deus. É o homem que rejeita o Senhor como Criador e como Senhor da sua vida. Mas aquele que compreende a palavra de Deus entende que esse homem está errado. Nós nascemos que fomos criados por Deus e temos uma essência. E a nossa essência é um propósito estabelecido por Deus para nós. Nós temos a nossa natureza pecaminosa, mas por meio de Jesus somos resgatados para viver esse propósito, esse plano de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor cuide do seu coração
que traga alegria a você por entender que você não é alguém sem propósito, alguém que foi lançado no mundo, como diz um outro filósofo, alguém que foi jogado no mundo para viver a vida como der. Muito pelo contrário, nós nascemos pela vontade de Deus, fomos gerados pelo seu propósito para vivermos o propósito de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Deus, porque cremos na Tua palavra. E cremos, ó Senhor, que nascemos porque o Senhor nos criou. O Senhor formou o homem do pó da terra. O Senhor formou a mulher da costela do homem, assim como diz a Tua palavra. E nos fez criaturas, mas por meio de Jesus também nos tornamos filhos, novas criaturas em Cristo Jesus, para viver a Tua vontade, para viver o Teu propósito, para viver o Teu querer. Pai, em nome de Jesus, Tu és o sentido que nós precisamos e que nós temos para a nossa vida. Assim nós oramos e agradecemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Até amanhã com a nossa continuação dos nossos devocionais Crises e Conflitos da Vida. Deus abençoe.